Olá, sejam bem-vindos ao canal dos Planetários de São Paulo e hoje nós vamos estrear uma nova série, Uma Breve História da Astronomia. E falando em primeira, hoje vamos falar da primeira matemática que se tem registro, que é a Hipátia de Alexandria. A Hipátia nasceu por volta ali de 350, 370 em Alexandria, no Egito, mas é bastante importante a gente saber o contexto histórico no qual um cientista, um evento está inserido, e para isso eu vou convidar o historiador Eduardo Molina do canal O Historionauta. Hipátia nasceu entre 350 e 370 da era cristã em Alexandria, no Egito. Desde a sua fundação em 331 a.C. por Alexandre o Grande, a cidade se tornou o maior centro cultural da antiguidade e também o maior centro irradiador da cultura helenística, ou seja, uma cultura que mesclava elementos da cultura grega antiga com de civilizações orientais. Além do mais, a cidade abrigava a famosa Biblioteca de Alexandria, uma biblioteca construída no século III a.C. e que possuía um acervo de milhares de obras e manuscritos nas áreas de matemática, filosofia e astronomia. Nesta obra do século XVI, chamada A Escola de Atenas, de Rafael, nós temos ali, em meio a tantos nomes importantes de diversas áreas do conhecimento, a provável figura de Hipátia de Alexandria. Bom, a Hipátia de Alexandria, ela era filha de um matemático, astrônomo e filósofo chamado Theon, que também tinha sido diretor do Museu de Alexandria. Então, assim, desde pequena, a Hipátia foi muito incentivada aos estudos e às ciências, e anos mais tarde ela frequentou a Academia de Alexandria e também foi aluna da Escola Neoplatônica de Atenas, na Grécia. E junto com seu pai, ela fez alguns comentários sobre a famosa obra de Euclides, Os Elementos, que, além de outras coisas, continha alguns tratados de geometria. Além disso, ela desenvolveu alguns estudos sobre a aritmética de Diofanto, que foi um matemático grego do século III a.C., que também é conhecido como o pai da álgebra. Bom, e muitos outros trabalhos são atribuídos a Hipátia, como o mapeamento de alguns corpos celestes, a invenção do hidrômetro, entre outras coisas. Porém, muito foi perdido. A obra dela não sobreviveu ao tempo, assim como a obra de alguns historiadores também da época. E, com a destruição da Biblioteca de Alexandria também, muita coisa foi perdida. Bom, anos mais tarde, então, a Hipátia ela se torna diretora da Academia de Alexandria. Porém, as coisas não andavam muito bem por lá. Pois é, Hipátia viveu num período marcado por conflitos entre paganismo e cristianismo, o que também gerava conflitos entre religião e ciência. O cristianismo chegou no Egito no primeiro século da era cristã, durante o período de domínio romano. Nesse período, os cristãos eram perseguidos pelo imperador romano, tanto por não aceitarem os deuses romanos, quanto pelo fato de negarem a divindade do imperador. Essa situação vai começar a se transformar no século IV, em 313, quando o imperador Constantino assina o Edito de Milão, que concedia a liberdade religiosa para os cristãos. Mas, como nós podemos perceber, a situação continuou gerando alguns conflitos. Em Alexandria, Hipátia, por exemplo, foi considerada uma má influência para o governante da cidade, Orestes, que era um cristão tolerante, mas que vivia em conflito com o patriarca da cidade, Cirilo, que era um cristão fervoroso. Num certo dia, seguidores de Cirilo interceptaram a carruagem de Hipátia, arrastaram-na para uma igreja, onde ela foi brutalmente torturada até a morte. Depois o seu corpo foi esquartejado e queimado. Alguns historiadores acreditam que esse assassinato marque aí o declínio da cultura helenística. E esse foi um fim bastante trágico para aquela que foi uma pessoa importantíssima para o desenvolvimento científico e filosófico na época. Bom, tem um filme de 2009 chamado Alexandria, aqui no Brasil chama Alexandria, que retrata um pouco da história da Hipátia. Tem umas pequenas imprecisões históricas, mas vale muito a pena se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história da Hipátia. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva
no nosso canal. Nos próximos episódios falaremos de cientistas, falaremos de fatos e eventos que marcaram a história da nossa astronomia. Os Planetários de São Paulo agradece. Até mais!